Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. E olha, a notícia que eu trago para vocês agora é uma notícia bombástica que pode representar o fim da linha para Luiz Inácio Lula da Silva e para o PT. A notícia que eu trago para vocês agora é algo que vai acontecer amanhã, tá? Que pode trazer um efeito gigantesco sobre vários presidenciáveis e presidentes da América do Sul. E eu estou comentando com vocês aqui sobre o depoimento de Hugo Armando Carvajal, que será dado amanhã, às 8 horas, horário da Colômbia, às 10 horas, horário do Brasil, horário de Brasília. Ele estará dando um depoimento para o STF da Colômbia. E esse depoimento pode enterrar a candidatura de Gustavo Petro, que é o esquerdista que lidera as eleições dentro da Colômbia. Mas não só isso. Isso pode impactar também a vida de Luiz Inácio Lula da Silva, pois a mesma denúncia que Hugo Carvajal fez sobre Gustavo Petro, também fez sobre Lula da Silva e sobre o PT. E a situação é muito interessante. Eu peguei aqui um jornal do Paraguai, né, o IBC, dizendo o seguinte: há uma opinião aqui: a esquerda vencerá no Brasil e na Colômbia. Eles botaram aqui: candidatos da esquerda lideram confortavelmente as pesquisas para as eleições desse ano no Brasil e na Colômbia, o que parece indicar que a região se inclinará para a esquerda. A questão é o seguinte: eles botaram aqui que o Gustavo Petro lidera com 35% dos votos no primeiro turno, 11 votos à frente aí do Gutierrez, que seria o segundo candidato, que teria mais votos dentro da Colômbia. E botaram a votação que Lula da Silva tem 40% dos votos no primeiro turno no Brasil e o Bolsonaro com 35% dos votos hoje, 5% de diferença. A questão é o seguinte: esse depoimento que vai acontecer amanhã, ele será transmitido para toda a Colômbia e o Hugo Armando Carvajal vai provar que Gustavo Petro foi beneficiado e recebeu dinheiro sujo do narco, dinheiro da Venezuela, o que pode sepultar de vez sua candidatura e o deixar numa situação muito ruim. Senhores, vai dar um impacto gigantesco na candidatura da esquerda na Colômbia e vai dar um impacto gigantesco na candidatura de Lula da Silva no Brasil. Pois eu vou contar uma coisa aqui para vocês. O Peru mandou uma comissão na Espanha para ouvir Hugo Carvajal, no caso aí do Ollanta Humala. Eles querem ouvir Hugo Carvajal, o Hugo Carvajal se recusou, né, sobre a questão do Peru, mas ele se prontificou a depor no caso de Gustavo Petro. E o caso do Gustavo Petro é pior porque o próprio Alex Saab, que está preso nos Estados Unidos, né, foi extraditado dos Estados Unidos, ele já denunciou também uma grande apoiadora do Gustavo Petro, que foi a senadora Piedade Córdoba. Então a situação, há um cerco aí no entorno do Gustavo Petro, demonstrando que sim, ele recebeu dinheiro sujo de Hugo Chávez e de Maduro. E agora a verdade vem à tona. Se prepara, eu vou trazer todos os detalhes para você. Agora vocês nem imaginam o que pode acontecer. Mas esse testemunho de Hugo Carvajal pode ter um efeito gigantesco, tá, aqui na imprensa no Brasil também, e pode pressionar a Suprema Corte do Brasil, os tribunais do Brasil, a irem até a Espanha e ouvirem o depoimento de Hugo Carvajal. Porque se ele provar que Gustavo Petro recebeu dinheiro sujo da Venezuela, ele disse a mesma coisa de Lula da Silva e do PT. Então a Justiça do Brasil terá que ouvir Hugo Armando Carvajal. Meu amigo, compartilhe esse vídeo com todo mundo agora. Eu te dou um tempo aí para você compartilhar, deixe bastante curtida, entra na descrição do vídeo, nas nossas redes sociais, tem aí os grupos de WhatsApp, os grupos do Telegram, compartilhe bastante, não esqueça que você é o apoiador do canal. E fique comigo, eu vou contar tudo para você agora. Ok, pessoal, vamos aqui agora direto ao assunto, vamos direto aos fatos. Mas sempre que eu comento sobre Hugo Armando Carvajal, vem uma pergunta: quem é esse Hugo Armando Carvajal, Silvano? Eu não estou antenado. Vamos aqui. Hugo Carvajal é o chefe de inteligência e contra-inteligência do governo de Hugo Chávez. E também liderou um tempo no governo de Nicolás Maduro, até que ele rompeu com Maduro. Tá? O Hugo Armando Carvajal rompeu com Maduro. E aí o que aconteceu? Foi pedido pelos Estados Unidos a prisão do Hugo Armando Carvajal, ele fugiu, né, para várias regiões e ele foi preso em Madrid, foi preso na Espanha.
e desde então os Estados Unidos buscam a extradição de Hugo Armando Carvajal e o acusa de diversos crimes. Então Hugo Carvajal, para não ser extraditado, ele foi até os tribunais da Espanha e fez uma delação aberta e denunciou um partido da Espanha, o Podemos da Espanha, denunciou um partido da Itália, o Cinco Estrelas, e denunciou vários presidentes e ex-presidentes da América do Sul, dizendo que receberam dinheiro sujo da Venezuela, que o Nicolás Maduro apoiava. Então vamos aqui rapidamente para vocês entenderem em miúdos. Está aqui, isso aqui é uma matéria do R7, quando saiu, que essa informação é de 2000, olha aí, de 2020, né? Ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula da Silva. Partido da esquerda da América Latina e também da Europa teriam sido financiados por Maduro, por Chávez e por Maduro. Está aqui, né, o Maduro, que vocês sabem muito bem quem é, ninguém tem dúvida de quem é o Maduro. Então tá aqui, ó, tá aqui, o governo venezuelano, olha aí, financia ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo há pelo menos 15 anos, incluindo o financiamento da criação do partido político espanhol, o Podemos, né? Enquanto eu era diretor de inteligência militar e contra-inteligência da Venezuela, recebi muitos relatórios que mostravam esse financiamento. E mais, ele disse, eu posso provar tudo o que eu estou dizendo. E aqui ele continua, Carvajal cita como exemplo concreto de beneficiados pelo esquema de financiamento ilegal o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, que está sendo julgado agora, está em Lima, no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, o Movimento Cinco Estrelas na Itália e o Partido Podemos. E nós estamos aqui, ó, essa é a situação. Ele denunciou o Gustavo Petro na Colômbia. E na Colômbia, meu amigo, botaram para correr a situação contra o Gustavo Petro, porque ele é o cara que lidera as pesquisas para se tornar o presidente da Colômbia. E diante de uma denúncia dessa, né, de quem seria financiado e apoiado pela Venezuela, é algo que acaba de vez com a sua candidatura, tá? Porque não pode, nenhum partido político pode receber dinheiro de fora, porque isso quebra o equilíbrio do jogo político. Então o próprio Gustavo Petro disse o seguinte, olha, chame o Hugo Carvajal e eu quero ver ele provar que eu recebi esse dinheiro. E aí fica aqui a questão, ele se preparou para essa situação. Vamos aqui direto para o Twitter do Gustavo Petro. O Gustavo Petro, ele tem muitos seguidores no seu Twitter, tem mais de quase 5 milhões de seguidores. Esse aqui é o Gustavo Petro, ó, o Twitter dele, né? Quase, olha aí, a quantidade de seguidores, ó, quase 5 milhões de seguidores no Twitter. E hoje ele é o cara que é a esperança da esquerda de finalmente liderar a Colômbia. Olha aqui, ele mandou um Twitter aberto para Piedade Córdoba, tá aqui, ó. Solicito, vou até traduzir aqui para vocês perceberem, ó. Peço a Piedade Córdoba que suspenda todas as suas atividades dentro da campanha. De que campanha? Da campanha dele. Até que possa resolver, espero favoravelmente, as acusações ilegais contra ela. Ou seja, Piedade Córdoba foi denunciada por Alex Saab, né, e outros, e também pelo Carvajal, de receber dinheiro sujo da Venezuela. Ela também está na campanha do Gustavo Petro. E o próprio Gustavo Petro foi denunciado. E então, semana, o que é que vai acontecer? Vamos aqui para vocês entenderem. Vamos aqui agora para os jornais de dentro da Colômbia, que estão repercutindo muito essa informação, porque é o assunto do momento dentro da Colômbia. Está aqui, ó. Hugo, o Elpoio Carvajal, ex-homem forte do chavismo, vai testemunhar contra Gustavo Petro. E isso acontecerá amanhã, às 10 horas da manhã, horário do Brasil. Acontecerá aproximadamente 10h30. Trata-se de uma investigação realizada pelo magistrado do Supremo Tribunal de Justiça, Cristina Lomba, ou seja, o STF da Colômbia, contra o candidato à presidência, né? Carvajal era nada menos, nada mais que chefe de inteligência e contra-inteligência do regime da Venezuela. Olha aí, ó. Então tá aqui. Está tudo pronto para uma das mais importantes declarações contra o suposto financiamento do regime venezuelano e setores políticos, nesse caso na Colômbia, e que comprometeria diretamente um dos candidatos com maior chance de chegar à presidência, Gustavo Petro. A declaração está marcada para a próxima quinta-feira, no caso amanhã, perante a magistrada do Supremo Tribunal, a Cristina Lombana, que foi um dos homens mais fortes do regime de Hugo Chávez, e é nada menos que o ex-chefe de inteligência e contra-inteligência do chavismo, que se distanciou de Nicolás Maduro e se divorciou do regime e, desde então, né, ligou o ventilador e conta tudo o que aconteceu dentro do regime. Olha aí, ó. Esse é o apoio. O que Carvajal diz pode explodir como uma bomba no processo eleitoral na Colômbia, porque, como ele já apontou, campanhas políticas de setores de esquerda na América Latina e na Espanha foram financiadas pela Venezuela. O dinheiro que supostamente saiu em espécie em malas diplomáticas
Segundo Carvajal, também teria chegado a Gustavo Petro, conhecido como amigo do ex-presidente Hugo Chávez. Olha só isso aqui. A declaração de Hugo Chávez, a declaração de Hugo Carvajal será transcendental, pois conhece como poucos o movimento do regime, a ponto de, para a justiça norte-americana, ter sido membro do que chamam de cartel de los solos, ou seja, em simples palavras, um grupo de altos dignatários venezuelanos apoiado pelos militares daquele país, dedicado a exportar toneladas de coca, né, através das Farc. Carvajal, após o divórcio de Maduro, voou para a Espanha, onde estava escondido, mas foi encontrado pelas autoridades desse país. Diante do pedido de extradição da justiça americana, decidiu ligar o ventilador para tentar chegar a um bom acordo com a justiça do país. A questão com os Estados Unidos está relacionada ao Alex Saab, que é um colombiano que está contando tudo também. O empresário de Barranquilla é considerado figura da proa de Nicolás Maduro e que supostamente viajou o mundo fazendo negócio de câmbio de ouro e petróleo em busca de suprimentos que não estavam mais disponíveis na Venezuela. Mas conforme relatado por El Pollo Carvajal, aquelas malas cheias de dinheiros que Saab carregava também acabaram na mão de partidos políticos de ideologia de esquerda, como estaria acontecendo na Espanha com o partido Podemos. Então tá aqui, ó, vamos entender o caso do Petro, tá? Do Gustavo Petro, o Petro, né? O El Pollo Carvajal é citado nessa declaração depois de ter apontado que, como diretor de inteligência e contra-inteligência, recebeu um grande número de relatórios indicando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Exemplos específicos são Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Lula da Silva, no Brasil, Fernando Lugo, no Paraguai, Orlando Maga, no Peru, Zelaya, em Honduras e Gustavo Petro, que é Pedro, né, na Colômbia, o Movimento Cinco Estrelas e o Podemos, na Espanha. Todos esses foram listados como destinatários de dinheiro enviado pelo governo da Venezuela, ou seja, dinheiro sujo. A resposta foi dada na época por Petro em sua conta no Twitter, exaltando na época que eles não se cansam de tentar de novo. Aqueles que esperam que o financiamento do governo estrangeiro apareça em minhas campanhas em algum momento da minha vida política ficarão esperando. Não conheço o Saab, nem o general Hugo Carvajal. Estou preparando uma intervenção legal para enfrentar o general e o suposto narco Hugo Carvajal, seja na Espanha ou nos Estados Unidos. Olha aí, em outubro de 2021, foi o próprio senador, né, candidato à presidência, Gustavo Petro, que pediu ao Supremo Tribunal que investigasse, depois que notícias da Espanha revelaram a declaração do general Hugo Carvajal, que diz que o líder da Colômbia recebeu financiamento do regime da Venezuela. Então, o que acontece aqui? Eu quero que vocês entendam o que vai acontecer. O Gustavo Petro vai enfrentar o Hugo Carvajal dizendo, eu não recebi. E cabe agora ao Hugo Carvajal provar que ele sim recebeu, porque o Hugo Carvajal disse que tem como provar, que tem pessoas do dia que pode comprovar tudo que foi dito e que tem documentos que comprovaria o recebimento desse dinheiro pelo Gustavo Petro também. Então é muito esperado o que vai acontecer amanhã dentro da Colômbia, porque vai impactar o Brasil também, vai impactar o PT e Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só, o exposto com base no fato que sou assistido como cidadão pelo direito à verdade e à justiça, e essa declaração falsa ameaçam meu bom nome e minha honra, diz Petro. Segundo versões da imprensa espanhola, El Pollo conta na petição apresentada perante a justiça daquele país que o emissário venezuelano recolheu o dinheiro da embaixada de Cuba, em Caracas, chegou ao partido Podemos por diferentes meios com dinheiro entregas em mãos na própria Caracas ou enviado para a Espanha através de malha diplomática do governo venezuelano. Esse esquema teria se repetido inúmeras vezes, com diferentes governos de esquerda na Espanha e na América Latina, quando a Venezuela era uma nação dinâmica que mantinha uma situação próspera, catapultada pela exploração do petróleo. Então, senhores, não tem para onde o Gustavo Petro correr. Hugo Carvajal estará diante da Suprema Corte, Hugo Carvajal estará diante do povo colombiano, que vai assistir em primeira mão, isso será transmitido. Eu estou pensando aqui ainda se eu vou fazer uma transmissão ao vivo do depoimento do Hugo Carvajal, com certeza será em espanhol, né? Eu não vejo muito bem do espanhol, mas entendo bastante e posso trazer, né, um pouquinho do que estiver acontecendo. Estou pensando em fazer essa transmissão para amanhã. Escreva aí nos comentários se você se interessa em assistir em tempo real o testemunho de Hugo Armando Carvajal no Supremo Tribunal da Colômbia, detonando a campanha de Gustavo Petro, o que vai respingar na campanha de Lula da Silva aqui no Brasil também e pode afundar de vez o PT aqui no nosso país também. Porque se ele provar que Gustavo Petro recebeu, ele também pode provar que Lula da Silva recebeu dinheiro sujo da Venezuela, e todo mundo sabe que recebeu. Vamos aqui porque mais um jornal de dentro da Colômbia, para vocês observarem um pouco como é que está a expectativa do povo colombiano sobre essa situação. Vamos aqui, ó,
que está aqui o Universal dizendo, ó, Hugo Carvajal vai declarar Petro o suposto financiamento do chavismo, né? O funcionário chavista aguarda decisão sobre se será finalmente extraditado para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos exige a entrega do Hugo Armando Carvajal. Mas há um julgamento que deve acontecer nas cortes de direitos humanos da Europa, antes de ele ser extraditado para os Estados Unidos. O general venezuelano Hugo Carvajal, preso na Espanha, já tem hora e data nessa semana para falar perante o Suprema Corte da Justiça sobre o suposto financiamento do chavismo a políticos latino-americanos como Gustavo Petro. Tudo é focado aí no Gustavo Petro. A nomeação é esta quinta-feira, 21 de abril, às 15 horas, hora de Madrid, que será às 8 horas, hora da Colômbia, e no Brasil, como são 2 horas de diferença, deve dar 10 horas da manhã aqui no Brasil. Perante a Câmara de Investigação do Tribunal Superior, a versão será ouvida na Espanha, já que o tribunal solicitou ao Tribunal Nacional Espanhol que deixasse realizar esse procedimento judicial em Madrid. Ele vai estar diante do Tribunal de Madrid, diante das câmeras, que vai estar filmando, e ele será arguído e apresentará o seu depoimento. Nessa cidade, o funcionário chavista aguarda uma decisão sobre se será finalmente extraditado para os Estados Unidos. Olha aí, ó. No caso de Petro, El Polo afirmou que desde 2008, o governo do então presidente Hugo Chávez deu dinheiro para várias campanhas de políticos da esquerda latino-americana. Tais indicações ao candidato à presidência do Pacto Histórico deverão sustentar e documentar perante o gabinete da juíza Cristina Lombana. Então, o Hugo Carvajal vai provar que ele recebeu. Se for verdade, isso afetaria não apenas a sua aspiração, mas outros líderes como Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, os três juntamente com Fernando Lugo, Néstor Kirchner e Ollanta Humala são os que compõem a lista de acusados pelo general. Ou seja, se o Hugo Carvajal comprovar amanhã que o Gustavo Petro recebeu dinheiro sujo da Venezuela, ele vai afundar a campanha de Gustavo Petro na Colômbia, derrotando a esquerda na Colômbia, e vai respingar na candidatura de Lula da Silva no Brasil, o que pode afundar a campanha do PT no Brasil e pode levar também à cassação da chapa do PT. Por quê? Nenhum partido político pode receber dinheiro do exterior. Isso está na regra, né, no Estatuto dos Partidos, no seu artigo 26. É proibido a um partido político receber dinheiro do exterior, pois isso compromete o equilíbrio das forças. Então, isso pode levar à cassação do PT. É uma coisa muito séria. Agora, vamos aguardar, vamos ficar muito atento, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas, façam todos ficarem atentos ao que vai acontecer na Colômbia amanhã, porque o que vai acontecer na Colômbia está fortemente ligado ao que vai acontecer aqui no Brasil também. Então, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos, ok? Obrigado aí, o carinho da audiência de todos vocês. Eu avisei, eu estarei acompanhando o caso do Hugo Carvajal, não vou deixar passar, e essa é uma informação bombástica que vai trazer um efeito devastador para a campanha do Brasil, do PT aqui no Brasil, com toda certeza. Obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Deixe bastante curtida nesse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos.